vamos fazer agora, falar sobre a questão do Pentateuco, né? Sobre o Pentateuco, desde aquela introdução que nós já tivemos, o Pentateuco nada mais é do que os 5 primeiros livros da nossa Bíblia Sagrada, formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pentateuco também, dentro da questão do judaísmo, conhecido como Torá, certo? Todas as vezes que vocês ouvirem falar a palavra Torá, é o compêndio dos 5 primeiros livros, que para nós é o Pentateuco. Esse nome Pentateuco, ele é um nome de origem grega, tá certo? Oriundo da Septuaginta, aquela versão dos 70 anciãos que foi feito para a Biblioteca de Alexandria, na Grécia. Então, no judaísmo o nome é Torá. O nome que nós temos hoje, Pentateuco, Penta 5, né? É oriundo da Septuaginta grega. O vocábulo Pentateuco, ele vem do grego pente, 5, e teucos, ou estojo de rolos, ou estojo de papiros. Sabia que o material existente na época não era o papel, não existia impressa. Gutenberg ainda não havia descoberto, aliás, nem nascido, né? Para termos a questão da descoberta da imprensa. Então, todos os escritos, os manuscritos, eles eram em rolos, normalmente de papiro. Daí a questão do vocábulo Pentateuco. Ele vai dizer assim: na Bíblia hebraica, esses livros recebem o nome de lei, livro da lei, livro de Moisés, livro da lei de Deus, ou simplesmente Torá. Todas as vezes que vocês ouvirem falar em alguma dessas pronúncias aqui, elas são referentes justamente ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E uma outra denominação deles seria os livros, na verdade, ou os ensinamentos, ou as instruções, todas elas oriundas do Pentateuco. Seus nomes em hebraico, nome o quê? Os nomes dos 5 primeiros livros. Nós temos os nomes nossos e os nomes hebraicos. Sempre lembrar, quando eu falar os nossos nomes, os nossos nomes são sempre oriundos da Septuaginta, da versão 70, da Vulgata Latina, tá certo? Essa é a base dos nossos nomes, porque na verdade os nomes judaicos são diferentes do nosso nome, ou das nomenclaturas que nós damos aos 5 primeiros livros, tá? Normalmente o judeu, quando ele vai dar o nome aos 5 primeiros livros individualmente, o nome do livro sempre é a primeira frase ou a primeira palavra. Por exemplo, Gênesis, nós Gênesis, Septuaginta Gênesis, Vulgata Latina Gênesis. Mas para o hebreu, para o grupo hebraico, o livro do Gênesis não tem esse nome, né? É no princípio, que é a primeira palavra hebraica, Bereshit. Vocês vão ver o nome aí, Bereshit, né? Porque no princípio vai dizer assim, Bereshit bara. No princípio criou Deus. Bereshit bara. No princípio criou Deus. Então o livro de Gênesis, a primeira nomenclatura nossa, oriunda da Vulgata Latina, oriunda da Septuaginta, Gênesis. Porém, o primeiro nome dentro da Torá é Bereshit. O livro do Êxodo, por exemplo, é Shemot. Shemot, que quer dizer, e estes são os nomes. Se vocês abrirem a Bíblia, vocês vão perceber que é a primeira frase.
É a primeira frase. Vamos abrir? Para nós vermos? Vamos lá. Ó, Gênesis 1:1 vai dizer assim: no princípio. Êxodo 1:1. Vamos lá para Êxodo 1:1. O Shemot. Estes, pois, são os nomes. Levítico ou Vaikra. Bem difícil os nomes aqui em hebraico, né? Vaikra. E chamou o Senhor. Números. Bamidbar. Números 1:1. Bamidbar. A mão está escorregando aqui. Vamos lá. Está marcadinho aí. Falou mais o Senhor. Aonde? No deserto. Deuteronômio ou Devarim. Então a Bíblia não esquecia não. Esqueceu? Estas são as palavras, ou palavras. Pega a Bíblia na minha. Pega aí. Para poder pegar na minha sala. Palavras. Vocês perceberam que as nomenclaturas são diferentes, tá? Mas isso não tem relevância nenhuma na questão do conteúdo. É somente para a gente entender que os nomes são diferentes, tá bom? Na Torá, Septuaginta, Vulgata Latina, as versões e traduções, na verdade, as traduções que nós temos. Quem é o autor do Pentateuco? Quem é o autor do Pentateuco? Existe muita controvérsia quanto à autoria do Pentateuco, tá? Mas, em termos gerais, a maioria dos teólogos concordam que todo o Pentateuco foi escrito por Moisés, com exceção do final de Deuteronômio. Só essa exceção, tá? Mas todo o Pentateuco, a maioria dos teólogos vão concordar que ele é escrito por Moisés. Os únicos questionamentos vêm da crítica literária ou da alta crítica teológica, tá certo? Eles têm algumas divergências quanto à questão da autoria plena, né? Nós vamos estudar aí de forma mais individual quando nós entrarmos diretamente nos livros, tá? Aí nós vamos estudar o porquê que a crítica literária muitas vezes ela diz que não foi Moisés, por questões de divergências de tempo, questões da forma literária, escrita mesmo, ser diferente da escrita literária da época de Moisés, parece que é uma escrita um pouco mais recente. Então toda essa questão de pesquisa ela é relevante, ela é muito importante. Às vezes nós não gostamos muito daquilo que a alta crítica ela vem e coloca para nós, porém é interessante estudar o que eles dizem, né? É interessante estudar o que a alta crítica diz, porque nos leva a pesquisas mais profundas a respeito do assunto. E a questão da importância e relevância da autoria, principalmente do Pentateuco, é muito grande, né? É muito grande. Por quê? Porque se foi alguém realmente que escreveu muito tempo depois de Moisés, é passível de muito erro. Porque quanto mais tempo você escreve uma história, mais a história se perde. Quem já estudou história, fez faculdade de história, sabe muito bem disso. A partir do fato acontecido, ele ser relatado,
você perde muito pouco dos acontecimentos que foram ali escritos, né? Mas se a história se distancia um pouco mais, é muito mais fácil você perder partes da história, ou então escrevê-la de forma errada, né? Mas não nos esquecendo de dar o seguinte sentido: a Bíblia foi escrita por homens, sim, inspirados por Deus. O autor, na realidade, é Deus. O escritor foi Moisés, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E quando existe essa inspiração, nada se perde. Por quê? Porque o autor, Deus, ele conhece toda a história nos pormenores. Para Deus não existe. Para nós, dentro do nosso Cronos e dentro do Kairos de Deus, para Deus não existe passado, presente, futuro. Para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele não vive no nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Cronos. O tempo de Deus é Kairos. Uma infinidade de tempo. Um tempo que não se mensura. Um tempo que vai de eternidade a eternidade. Apesar que eu acho essa expressão errada, de eternidade a eternidade, porque dá a impressão que eternidade tem começo e eternidade tem fim, né? E na verdade não tem. Mas essa é a expressão que nós conseguimos usar, de eternidade a eternidade. Então a autoria aí, ela é atribuída a Moisés. Ele vai dizer assim que o Pentateuco não afirma diretamente que a sua total autoria é de Moisés, e na verdade não é, certo? A total autoria não é de Moisés. Nós sabemos que o final de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, é lógico, é o obituário de Moisés. Moisés já havia morrido, ali tem toda a questão da morte de Moisés. Moisés não podia ter escrito isso depois de morto, né? E aí, a que nós estudamos Deuteronômio, nós vamos perceber que nós, dentro da tradição judaica, se determinou que o escritor do final de Deuteronômio foi o próprio Josué. E isso nós encontramos oh meu Deus, como é que pode não? Talmud, desculpa. Nós encontramos essa afirmação no Talmud, tá? O Talmud afirma que o final de Deuteronômio foi escrito justamente por Josué. Se vocês tiverem perguntas, por favor, me parem e perguntem. A Bíblia vai dizer também, é interessante essa questão da autoria, por quê? Porque nós temos evidências externas e evidências internas da autoria. Quando nós falamos de evidências internas da autoria de Moisés, nós estamos falando do Novo Testamento, certo? Então o Novo Testamento ele vai falar a respeito dessa questão. O próprio Jesus, ele diz, quando ele é questionado: vocês não viram escrito isso na lei de Moisés? Ou seja, Jesus atribuindo a Moisés os escritos da lei. Quais são os escritos da lei? De repente a gente pode imaginar que os escritos da lei são só as questões que estão escritas em Êxodo, Números e Levítico. Não. Quando ele fala da questão da lei, ele está falando da Torá. Quando ele fala da lei de Moisés, ele está falando do Pentateuco. Então o próprio Jesus atribuindo a autoria a Moisés, para nós a dúvida aí ela termina. Ele vai falar a questão do porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Escrito em João, no capítulo 5, versículo 46. Ou seja, Jesus atribuindo a Moisés a autoria do Pentateuco. No último parágrafo da página 28, ele vai dizer assim: quando a autoria dos 8 versículos finais do Pentateuco, que tratam da morte e sepultamento de Moisés, Deuteronômio 34, a partir do verso 5, o Talmud, no Baba Batra 14b,
o seu sucessor, que acompanhou o seu líder até os últimos momentos. Então está aí a fonte, tá certo? Está aí a fonte para ser pesquisada. Pesquisem do Talmud. Vocês têm, quem não tem o Talmud, eu acredito que a maioria, ninguém tem aqui o Talmud, mas faça uma pesquisa via internet e vocês vão localizar aqui bem nessa questão aqui, a questão dessa atribuição a Josué do final do livro de Deuteronômio. Primeiros questionamentos acerca da autoria, ou seja, existem questionamentos acerca da autoria do livro. Um filósofo chamado Baruch Spinoza, é um erudito cético, né? Só podia ser cético, que começou a questionar a tradição em 1671. Em 1671, ele começa a questionar a tradição. Por quê? Porque para a erudição crítica, Moisés não pode ser o autor do Pentateuco. Vocês vão ouvir sempre falando essa questão, alta crítica, tá certo? Alta crítica. Para eles, Moisés não pode ser o autor, e sim alguém que viveu em torno do 8º ou 9º século, o qual estaria fazendo uma retrospectiva, ou um relato retrospectivo das origens de tudo do povo de Israel. E ele vai dizer assim: a autoria de Moisés, ela é confirmada por evidências internas e externas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então existe essa questão da alta crítica, dizendo, não foi Moisés, mas eles vão dizer que isso foi escrito no 8º século ou no 9º século. É muito distanciamento, se perderia muito da história. Como é que nós podemos falar sobre o relato, por exemplo, da criação? Quem foi que disse isso? É lógico que nós sabemos que existe a tradição oral, mas mesmo dentro da tradição oral se perde muita coisa. Não existe fidelidade absoluta na tradição oral, então isso se perderia com o tempo, né? E aí, como eu disse, fora as evidências que nós temos, internas e externas, a respeito da aprovação aí dessa autoria. Teorias acerca da formação do Pentateuco, argumento da alta crítica. Vamos ver o que eles vão argumentar aqui a respeito dessa autoria. Eu vou ler o parágrafo inteiro para a gente poder entender. Ele vai dizer assim: há 2 séculos, eruditos de tendência racionalista puseram em dúvida a autoria mosaica do Pentateuco. Criaram a conhecida teoria documentária da alta crítica, segundo a qual os primeiros 5 livros da Bíblia são uma compilação de documentos redigidos, em sua maior parte no período de Esdras. Agora, se é uma compilação, uma cópia, isso quer dizer que esse documento é mais antigo. Concorda ou não? Eles copiaram de onde? Então vocês veem que a alta crítica muitas vezes assim, ela é meia... Pô, é uma compilação, é uma cópia. Mas se é uma cópia, esse documento que foi copiado ele tem que ser mais antigo. E eles não têm essa questão dessa data absoluta. Eles vão dizer aqui o seguinte, julgam que Deuteronômio é uma fraude. Olha o que a alta crítica diz aqui. Eles julgam que Deuteronômio é uma fraude piedosa, escrita pelos sacerdotes no reinado de Josias, tendo em mira promover um avivamento. Que o Gênesis consiste, maiormente, em lendas nacionais de Israel. Vocês estão entendendo o que a alta crítica está dizendo aqui? Primeiro, ele diz, olha,
O livro de Deuteronômio ele foi criado para que se promovesse um avivamento no tempo do rei Josias. Vocês lembram que no tempo do rei Josias a palavra de Deus estava perdida? Quando eles vão reformar o templo, eles encontram a Torá que estava perdida dentro do templo. Se vocês lerem lá a história do rei Josias, vocês vão ver isso. Eles encontram a palavra de Deus perdida lá, eles encontram a Torá perdida. Eles estão dizendo aqui que o Deuteronômio ele foi escrito para que houvesse um avivamento, ou seja, ele está dizendo que o livro de Deuteronômio é uma fraude. Foi escrito somente para que houvesse um avivamento naquela época. Professor, quem escreve isso não é qualquer pessoa ainda, né? Teólogos liberais. Quando vocês ouvirem falar sobre alguns camaradas assim, eu particularmente eu estudo eles, eu acho interessante estudá-los, né? Por exemplo, Karl Barth. Karl Barth é um teólogo sensacional, porém é um teólogo liberal. Você tem que tomar cuidado com os escritos de Karl Barth. Tem que tomar cuidado com essa liberalidade teológica. Por exemplo, dentro dessa alta crítica, ou dessa teologia liberal, eles vão dizer que o livro do Gênesis não passa de lendas. A história da criação não é verdadeira, ela é fictícia. Que o Gênesis não passa de histórias e tradições lendárias contadas pelo povo judeu. E não só pelo povo judeu, na verdade é uma cópia de outras nações que também têm o seu Gênesis. E a gente vê muito isso, a gente acaba vendo muito isso nas questões da... É por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente vê e tem que tentar entender. Por exemplo, as artes. Falando de arte, eu não lembro se foi Leonardo da Vinci ou Michelangelo que fez aquela pintura na cúpula da Capela Sistina, onde Deus está com um dedo e depois Adão com o outro dedo. Quem já viu aquilo lá? Michelangelo. Você sabia que aquilo é uma mensagem subliminar? Essa pintura? Subliminar. Aquela pintura da Capela Sistina que Michelangelo desenhou, ela tem uma representação que fala justamente sobre a questão da teologia liberal, e essa questão da criação, do livro dos Gênesis como sendo uma lenda, porque ali é Deus e Adão, um colocando o dedo no outro, não é? Depois vocês pesquisem, e aquilo tem uma mensagem subliminar. Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Para você ver que dentro da história, para você ver dentro da questão das artes, existem várias mensagens que a gente precisa ver, inclusive nas questões religiosas. Ali Michelangelo simplesmente está dizendo: foi Deus que criou o homem ou foi o homem que criou Deus? Olha a capciosidade dessas questões. Olha a questão da mensagem embutida dentro disso. Agora, por que vem isso? Porque dentro de uma certa teologia, aqui, exatamente essa imagem aqui. Olha aqui, ó. Esse aqui que está desenhado na Capela Sistina, na cúpula. Essa imagem, tá vendo aqui, ó? Deus e Adão. Deus apontando o dedo para Adão e Adão. Ou seja, a mensagem é: Deus criou o homem ou o homem foi quem criou Deus? Uma mensagem subliminar. Por quê? Porque dentro de algumas questões da alta crítica, da crítica literária, ele está dizendo que Gênesis é simplesmente uma lenda. O Gênesis não existiu. A criação é uma ficção.
Então para eles é o apócrifo deles, esse livro aí? Nós não podemos chamar de apócrifo. Não, mas para eles. Então. Mas eles acreditam no livro. Mas como lenda. Mas como lenda, exatamente isso. Como uma lenda, como uma história que vem de geração em geração. É como se contasse a história da mula sem cabeça. Mas vocês sabem que tem gente que acredita em mula sem cabeça, né? Tem gente que acredita em lobisomem, tem. Principalmente os mais antigos, se você perguntar, quem morava em sítio, fazenda, eles vão dizer, não, eu vi, já raspou a porta da minha casa, e assim vai. Sim. Vou pegar esse negócio das pessoas que acreditam nas lendas, uma experiência própria. O moço estava trabalhando lá em Rondônia, dentro da Transamazônica ali à noite. Aí tinha bastante peão lá na fazenda. E à noite eles falaram assim: ó, à noite a gente subiu o pai da mata, batendo machado, à noite, na verdade, não era verdade, a gente não tinha nada. O rapaz resolveu ficar acordado até a noite para estudar. Rapaz, ele vai ficar batendo machado lá no meio. Escuta! À noite, aquele mata fechada, virgem, sem ter nada, ele tem batendo machado. Escutou? Escutei. Escuta mesmo. Você sabe que o ser humano ele tem a capacidade de criar as coisas no seu psique, no seu emocional. No seu emocional. Verdade. Quantas vezes ninguém acordou assustado, até arrepiado, porque uma panela caiu, porque bateram na janela. Mas eles no telhado. mas eles não vê corrente de ar que deve ter batido, algum lugar deve ter ficado aberto, ou uma panela, gato que subiu no telhado. algum galho que está. E a gente ouve essas histórias, a gente acaba se impressionando com isso e acaba realmente, literalmente, vendo certas situações. Agora, dizer que o livro do Gênesis é uma lenda é pegar muito pesado. Fala, Toninho. Não, o livro de Jó não é uma lenda, apesar de tratarem o livro de Jó como uma lenda. Fábula, né? Isso. O livro de Jó, ele é tratado também como uma lenda. Isso. Exatamente isso. Não só o livro de Jó, como tem alguns livros apócrifos também, que não estão inseridos nem no nosso cânon, nem nos outros cânones, mas no cânon judaico às vezes está inserido, são tratados como lenda, como por exemplo o livro de Enoque, o livro dos 12 patriarcas, e aí sucessivamente vai. Então, a questão da Lilith, né? São tradições também, são tratadas como lendárias. Como existem muitas lendas, eles acabam inserindo essa questão como uma questão lendária aí. Na verdade não é. Agora veja só. Existem formas de análise textual para nós analisarmos os textos. A Alta Crítica usa muito isso. E ele vai colocar um quadro aqui para vocês. Vocês estão vendo o quadro aí, na página de número 29. Esse quadro ele vai dizer assim, ó, crítica textual. Isso aqui é tudo forma de avaliar a veracidade dos textos, tá bom? Crítica textual. Quais palavras estavam no texto original? É isso que ela vai estudar. A crítica linguística, o que as palavras e frases significam. Vocês sabem que as palavras, com o passar do tempo, elas mudam de sentido, e de região para região elas também mudam de sentido. Sabem disso, né? Se você pedir um pão francês, eles não vão te vender. Mas se você pedir um cacetinho, é cacetinho, não é? Isso, ó, bengala. Para nós é bengala. Então o que eu estou querendo mostrar para vocês, e o que eles tentam, a crítica linguística ela vai tentar dizer é o seguinte, é que com o passar do tempo, as palavras elas sofrem mutação, elas mudam de sentido, e é isso que ele vai propor para nós. Ela vai estudar esse sentido original. É interessante, e aí para vocês que são estudantes de teologia, é interessante ter léxicos, tá bom? Léxico. Um léxico de grego, um léxico de hebraico, para quê? Para buscar a raiz da palavra, né? Para buscar o sentido real daquilo que estava escrito. O mais próximo do original nós não temos, mas o mais próximo
do original. Então é interessante a gente ter léxicos em casa, né? Até o léxico de língua portuguesa mesmo, porque às vezes nós não conseguimos nem decifrar a semântica das palavras da nossa própria língua. Por quê? Porque a nossa própria língua ela é meio confusa também. Uma palavra ela pode ter outros sentidos, né? Em gírias e tudo mais. Então é interessante você estudar isso. E a crítica linguística ela vai estudar exatamente isso. A crítica literária. Quais são as circunstâncias da literatura? Autor, data, lugar, ouvinte, fonte e propósito. Isso aqui é interessante, irmãos, você estudar o ambiente histórico do momento que isso foi escrito, né? É por isso que a alta crítica ela acha algumas palavras que não cabem muitas vezes na época. E aí eles vão dizer assim, essa palavra não podia estar aqui, nessa época não se usava essa palavra. Por quê? Porque eles vão estudar o contexto histórico, é a questão da crítica literária. E isso é interessante e é importante para se datar, principalmente, a época dos escritos, a crítica das formas, que gênero literário é usado, foi oral, foi escrito, de cada parte. O que fez surgir esse gênero? Essa questão do gênero literário é interessante, porque ela pode vir em discurso, pode vir em poesia, pode vir simplesmente na forma narrativa e tudo mais. E isso é importante também para se localizar. Crítica histórica. Qual é o contexto histórico que gerou essa obra literária? É a questão da história envolvida na situação. Crítica redacional. Como e para que finalidade a obra literária foi compilada? Qual é a função teológica pretendida pelo texto? Crítica das tradições. Quais são os estágios através dos quais a peça literária passou e se desenvolveu? Ou seja, o percurso que ela teve até chegar ao seu contexto final. Você sabe que nenhuma história ela é escrita em um só dia. Existe um período de tempo, e esse período de tempo, às vezes você está em lugares diferentes, períodos diferentes, fases diferentes. Vamos lá, por exemplo, o livro de Números, por exemplo. Livro de Números. O livro de Números ele tomou quase que todo o período dos 40 anos para ele ser escrito, diferente dos outros. Então veja, por tudo que o tempo fala, eles passaram de tempo. Por que o Senhor diz 40 anos? Porque ele tem um relato histórico dos 40 anos. Ele não vai dizer 40, ele vai dizer 39 anos do período de peregrinação do povo no deserto. Ou seja, parece que é um diário que vai sendo escrito dia após dia. Então a crítica das tradições, a crítica canônica. Qual a função que a forma final da literatura canônica teve dentro da comunidade religiosa? Ou seja, qual a influência desse livro dentro da comunidade religiosa? Então vocês estão vendo esse quadro aí? E esse quadro ele é usado pela alta crítica para fazer análise textual, análise literária, essa análise histórica, para tentar pelo menos datar ou dar a veracidade ou não do livro. Nós vemos que às vezes eles, se não na maioria das vezes, eles dão uma derrapada na curva aí, na situação. Por quê? Nós trabalhamos com a fé, né? Trabalhamos com a questão da fé, do acreditar na intervenção de Deus dentro disso. Eles já não vão buscar essa questão dessa fé que nós temos, mas sim trabalhar em cima da risca da questão dos escritos. A objeção dos conservadores, ou seja, nós temos as nossas objeções quanto a essa questão. Nós temos as nossas objeções. Ele vai dizer assim: muitos estudiosos conservadores acham provável que Moisés, ao escrever o livro de Gênesis, tenha empregado genealogias e tradições escritas. Moisés menciona especificamente o livro das gerações de Adão em Gênesis 5:1. William Ross
Observe que o tom pessoal que encontramos na oração de Abraão em favor de Sodoma, no relato do sacrifício de Isaac e nas palavras de José, ao dar-se a conhecer aos seus irmãos, é precisamente o que esperaríamos se o livro de Moisés fosse baseado em notas biográficas anteriores. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que existe uma precisão muito grande para alguém que escreveu de muito tempo, se fosse lá no século 8 ou século 9. Ele está dizendo que tem que ser alguém muito próximo para ter guardado todos esses relatos, a forma de ter escrito essa questão da genealogia, porque genealogia se perde. Quer ver uma coisinha simples? Você que está aqui, me cita alguém de vocês, até só até a tua quinta geração. Só até a quinta geração. Cita aí para mim alguém que consegue citar até a quinta geração. Meu pai, meu avô, meu bisavô, tataravô. Dá? Acho que não. Às vezes até dá, mas é difícil, não é? É muito difícil. E a narrativa de Moisés ela é perfeita. Se não houvesse essa perfeição da questão da genealogia, se não houvesse essa proximidade desses escritos, se ele fosse muito tempo depois, teria se perdido. Nós temos dificuldade até a nossa quinta geração. Olha aí. É por isso que os conservadores eles não aceitam essa questão da alta crítica. Não dá a Moisés a credibilidade do escrito do Pentateuco, com exceção do capítulo 34 de Deuteronômio, porque Moisés havia morrido. Você pastor, na Árvore genealógica. Você vai tirar na sua quem mora em Portugal, quer tirar na sua cidadania, dizendo que é parente humano. Esperem essa documentação toda, e dão trabalho até você. Então, para você ver, quanto tempo se leva para construir essa árvore genealógica até você conseguir a ascendência necessária que você precisa para tirar um passaporte, por exemplo? Demora muito. Se você for pedir isso hoje, por exemplo, na minha ascendência italiana, se for pedir isso hoje, eles vão demorar pelo menos uns 30, 60 dias para achar a raiz da minha família, apesar que eu sei, mas a raiz da minha família lá na Itália, por exemplo, para mim tirar um passaporte italiano e ter cidadania europeia, né? Vão demorar esse tempo, um tempo desse, isso com vários estudiosos em cima, buscando essa questão da genealogia. Então é dentro desse contexto mesmo aí que ele vai trabalhar a situação. Agora veja bem, aí ele vai trabalhar aqui, ó, justificação da presença de anacronismo. Porque o que eles pegam aqui conosco, a alta crítica, é a questão de alguns anacronismos que existem. Para quem não sabe, anacronismo é erro de cronologia, tá bom? É atitude ou ato que não está de acordo com a época. Por exemplo, ele vai citar dois casos aqui. Ele vai citar aqui em Gênesis 36, 31, Moisés ele vai falar de rei, quando a monarquia ainda não estava estabelecida em Israel, não existia rei em Israel. Não existia rei em Israel ainda, quando Moisés fala da questão de um rei. Mas isso o que é? Isso é um anacronismo, tá? É algo colocado em época errada, o que não tira em nada a veracidade do texto. Não apaga em nada a veracidade do texto. Ele vai colocar outro texto aqui, ele vai dizer que em Gênesis 14, 14, dá-se o nome de Dan à antiga cidade de Laís, nome que lhe foi dado depois da conquista. Isso nós chamamos de anacronismo. Tem explicação isso? Tem, claro que tem. Por quê? Porque nós não temos os originais, não existe original. Ah, nós estamos buscando o original. Mentira, não existe original.
Os originais se perderam. Isso não quer dizer que não existe fidelidade nisso. Por quê? Porque existiam os copistas. Eu já expliquei para vocês a questão do copista, né? Ou escriba. Até para escrever o nome de Deus no tetragrama, eles tinham uma reverência muito grande, até de trocar de roupa, trocar de pena e tudo mais. Eles tinham uma fidelidade muito grande. O que pode ter acontecido aqui nessa questão do anacronismo que existe, principalmente nesses dois textos, é que o copista, ao fazer a cópia, ele tem usado a palavra errada no momento errado, na hora de se fazer a cópia. É a única explicação que pode existir. Por quê? Por exemplo, alguém muito cansado, alguém já escreveu o dia inteiro copiando alguma coisa? Cansa ou não cansa a vista? Chega uma hora que você embaralha, que você não sabe em que livro você está. Às vezes o copista ele pula uma linha e dá continuidade, ou então ele troca uma palavra devido ao cansaço, ou então ele vai dizer o seguinte: eu vou atualizar para que haja um entendimento melhor, e ele acaba escrevendo. Por exemplo, no caso de Dan e Laís, é a mesma cidade, só que foi dado um nome em época diferente. Laís, ela se torna Dan no futuro, mas é a mesma localidade. Então o copista, talvez tentando atualizar a situação, ele dá a nomenclatura atual. É como nas nossas Bíblias. Quantas versões nós temos de Bíblia? As palavras são as mesmas? Não. Pelas palavras não serem as mesmas, Sentido. perde o sentido? Não. Exatamente isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então a autocrítica ela vai trabalhar dentro dessa questão, e nós vamos enxergar esses anacronismos como erro dos escribas, dos copistas, daqueles que fizeram as cópias, erros singelos que não mudam em nada o sentido do texto e nem a espiritualidade do texto. É isso que precisa ser entendido. Linguagem egípcia. Ele vai tratar essa questão da linguagem egípcia dizendo assim: muitos trechos contêm frases, nomes e costumes do Egito, indicados de que o autor tenha conhecimento pessoal de sua cultura e de sua geografia, algo que dificilmente teria um autor escritor em Canaã. Olha a argumentação que os conservadores estão usando. Existem muitos pormenores da cultura, da geografia, dos costumes dos egípcios. E esses costumes, cultura, geografia, para alguém do 8º século descrever com tanta fidelidade, é impossível. Alguém que não viveu no Egito não saberia escrever as coisas do Egito muito tempo depois. Está percebendo a questão aqui? Quando nós vamos fazendo as análises, que não tem jeito muito de tirar da questão da autoria de Moisés, nós estamos falando da questão da autoria de Moisés nesse livro. A autocrítica diz que não, pelos anacronismos que existem. Nós já percebemos que não pode ser alguém tão distante para descrever a geografia egípcia tão perfeitamente, para descrever a cultura egípcia tão perfeitamente, ou sem ter convivido naquela época. É impossível alguém dar tanto detalhe com perfeição sem estar inserido dentro da história da época. Amém? Até aqui tá beleza? Voltando para o Pentateuco, aqui na página número 30. Página número 30. Linguagem regional. Ó, vocês lembram aqui que nós estamos ainda falando a respeito da questão da autoria, tá bom? Da questão da autoria ser de Moisés. Quando ele vai falar da questão da linguagem regional, ele está falando da questão literária, da forma escrita, que ela é oriunda da região mesmo da peregrinação.
Vocês estão vendo que a ortodoxia ela está tentando provar, diferente da alta crítica, que Moisés vai querer dizer. Ele vai falar agora sobre as provas arqueológicas. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque a própria arqueologia ela vai datar essa questão e vai vaticinar a autoria também de Moisés. Vai dizer assim: a arqueologia também confirma que muitos dos acontecimentos do livro de Gênesis são realmente históricos. A arqueologia tem encontrado muito material. E quando ela vai confrontar esse material encontrado com a Bíblia, bate. Essa que é a grande vantagem. Então veja bem, que a própria ciência, chamada arqueologia, ela tem nos ajudado a realmente vaticinar fatos históricos, acontecimentos históricos, utensílios usados na época. Então ela faz essa junção perfeita. Não é muito provável que um escritor que vivesse séculos depois conhecesse tais detalhes. Sim. Hoje eu estava estudando, eu estava vendo lá sobre o sonho de José, as 7 vacas magras e as 7 gordas. Teve mulheres de Faraó que foram enterradas e na parede tinha símbolo de 7 vacas, assim, com cesta de fruta, sabe assim? Então quer dizer que o sonho dele não foi simplesmente assim, que era algo da época, que a vaca representava, né? Sim, justamente essas questões da arqueologia que tem provado justamente as questões históricas relacionadas à Bíblia Sagrada. Eu não sei quantos de vocês, aliás, todos vocês devem ter estudado história, principalmente história de Israel, na escola. É até interessante falar sobre isso. E quando eu estudei, na época que eu estudava, nós estudávamos a história, e a história de Israel. E era interessante que quando eu estudava a história de Israel, estudava muito da porção bíblica. Eu acredito que isso hoje não se estuda mais na escola. Até tirado por questões religiosas, pela questão do evolucionismo em detrimento ao criacionismo, né? Então eu acredito que hoje essa questão não é mais tratada nas escolas. Mas na minha época era. E quando nós estudávamos a história de Israel, muito dos fatos que nós estudávamos ali tinham confirmações bíblicas, estavam escritos dentro da Bíblia Sagrada, né? Então a própria história aí vai realmente assinar embaixo nessa questão, não só das questões arqueológicas, como dos fatos históricos, como sendo eles verdadeiros, concretos, sendo realmente história e não história, tá certo? É fato os acontecimentos. Alguma dúvida até aqui? Nós vamos entrar nos livros propriamente ditos agora. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Livro do Gênesis ou Bereshit. Aí, o livro do Gênesis tem 50 capítulos, 1533 versículos, né? O Gênesis é a transliteração do grego para o português, origem, né? A origem das coisas, o começo. Seu nome em hebraico é Bereshit, como eu já falei, no princípio, que é a primeira frase do primeiro versículo. A autoria do livro é de Moisés. Eu não vou ficar batendo de novo, porque no Pentateuco nós já batemos a questão da alta crítica e tudo mais, e analisamos toda a questão aí para dar a autoria a Moisés. Então não vou ficar assim gastando tempo em cima dessa questão, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham anotado, vocês me falam. A autoria do livro é de Moisés mesmo, pelo menos os teólogos mais ortodoxos aí vão entender isso.
O livro ele foi escrito por volta de 1445 antes de Cristo, o livro do Gênesis, tá? Sempre lembrando que o livro do Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Jó. Jó é o primeiro livro a ser escrito, é o mais antigo livro da Bíblia. Aí depois o livro do Gênesis, que foi escrito mais ou menos em 1445 antes de Cristo. O período histórico coberto pelo livro do Gênesis, ele vai desde a história da criação, ele abrange toda a história da criação. Fala, Marcos. Não é o primeiro livro da Bíblia, mas por que houve essa diferença? A Bíblia não está em ordem cronológica de escrita. E Moisés escreveu Tá Jó bom. também? Jó foi escrito por Moisés também, tá bom? A Bíblia não está escrita em ordem cronológica, não é por ordem de escritos, tá bom? Essa organização veio muito tempo depois, aí com o passar do tempo. É algo que nós vamos estudar também, tá? Não vou entrar em detalhe agora, mas é algo que nós vamos estudar aí, tá? Então o período histórico, ele vai colocar aqui que o livro do Gênesis ele não tem um período histórico definido. Por que ele não tem esse período histórico definido? Porque a questão do Cronos e do Kairos, que eu expliquei para vocês, do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis, nós não sabemos quanto tempo existe. É a famosa teoria da lacuna, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2 vai dizer, e a terra estava sem forma e vazia, mas Deus não cria nada imperfeito. Alguma coisa aconteceu nesse período para a terra se tornar sem forma e vazia. Vai para Isaías o quê? 45. Isaías 45, 18. Isaías vai dizer que Deus criou a terra e não a criou vazia. Então Isaías diz que Deus não criou a terra vazia. Então alguma coisa aconteceu do versículo 1 para o versículo 2. E nós não sabemos quanto tempo tem. E é aquilo que eu falei para você estudar. Estuda a teoria da lacuna, estuda a teoria da terra velha. São teorias, tá bom? Nós não podemos afirmar que é isso, porém são teorias que são bacanas de ser estudada. A teoria da lacuna é uma realidade, porque nós não sabemos quanto tempo de espaço de tempo existe aí nesse tempo. Fora que o Cronos foi criado só no quarto dia, né? Lembram disso? O Cronos foi criado no quarto dia, porque o que rege o Cronos é o Sol, é a Lua, é as estrelas. E os astros celestes foram criados no quarto dia da criação. Até o quarto dia não existia Cronos, existia Kairos. Então nós não temos uma definição de tempo. Aí não tem como mensurar o período de tempo que compreende desde a criação até o final do escrito do livro de Gênesis. Então nós não temos esse período de tempo. Versículo chave: no princípio criou Deus os céus e a terra, que é o versículo, capítulo 1, versículo de número 1. Tema principal do livro: princípios. É até interessante essa questão aqui, porque fazendo analogia, ela é bacana. Por que princípio? É interessante, porque é o princípio dos céus e da terra, é o princípio do homem, é o princípio do pecado, é o princípio do evangelho, da pregação, é o princípio dos povos, é o princípio das línguas, é o princípio das nações, é o princípio de Israel. Tudo começa no Gênesis. Bereshit Bará. E criou Deus. No princípio criou Deus. Criou o que? Tudo. Só que vocês vão ver que as criações elas vão evoluindo. Primeiro Deus criou o que? Céus e terra. Depois Deus cria o que? Depois Deus cria o homem. Depois cria o que? Aí nós não podemos dizer que foi Deus que criou, tá bom? E aí é o grande erro. Eu vou dizer que Deus criou o pecado. Mas foi o homem, foi a criação dele. Quando nós estudarmos rabartologia, nós vamos ver quem criou o pecado. Não vou entrar nessa questão agora. Difícil. Deus não pode dizer que Deus criou o pecado.
Mas surge o pecado. Só guarda essa palavra. Surge o pecado. Só isso. Quando nós estudarmos a martologia, eu vou ser mais profundo da situação. É o início do pecado. Depois que se inicia o pecado, o que vai acontecer? Agora inicia-se o quê? A tradição da pregação. Porque Deus dá uma ordem para Adão contar para os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos seus filhos, sobre a existência de Deus. Por isso não se perde a questão da existência de Deus, né? Da pregação. Aí acontece o quê? O princípio dos povos. Só que eu acho que tem uma inversão aqui, porque deveria se dizer do princípio das línguas, porque só depois da torre de Babel se separa as línguas e se separa os povos, né? As nações, e depois a escolha, o princípio da escolha de Deus por uma nação chamada Israel. Professor, Sim. não tem muito a ver, não tem nada a ver com o que eu vou falar aí, que o senhor falou, mas já que o senhor falou. Se começou de Adão e Eva, por que tem japonês então? É interessante. Vamos verificar a situação, porque na verdade, assim, a Bíblia ela não vai nos dizer essa questão. Porém, cientificamente existe explicação. Então nós vamos partir do princípio que o ser humano se espalha sobre a terra a partir de Noé. Bem? Que até Noé, Deus extermina toda a criação, praticamente, com as ressalvas dos animais que estão na arca, mas da família de Noé. Quando a família de Noé cresce, ela se espalha sobre a terra. Você sabe que nós temos uma adaptação natural dentro do ambiente que nós estamos. Cientificamente isso é provável. Por exemplo, se eu ficar em um ambiente de exposição ao sol, qual é a tendência? A minha pele escurecer. Isso é uma questão de proteção do organismo mesmo, né? É uma adaptação que o organismo vai tendo. Eu não vou te saber explicar cientificamente, cara, mas, por exemplo, toda a questão dos asiáticos que estão naquela região asiática, os olhinhos são puxados. É algo de adaptação do corpo àquela região, que eu não vou saber explicar o fator exatamente qual é, porque é uma questão científica, tá? Então, a única explicação que eu vou poder te dar, que é uma adaptação natural do corpo humano em relação às regiões que ele acabou se espalhando, tá? E aí vai em diante. Não estava preparado para responder essa pergunta. Espero que seja pelo menos satisfatória a questão, porque cientificamente se explica dessa forma, tá bom? Mas eu vou buscar uma resposta mais coerente para a gente poder trazer. Mas pesquisa também. Mas e cientificamente provado, é uma adaptação natural do corpo em questão da região em que você vive. Pode dar uma olhada nas regiões mais frias, são as nórdicas, o povo é loirinho, a pele é branquinha, na questão da adaptação ao frio, eles suportam mais isso, né? Quando nós vemos para baixo da linha do Equador, por exemplo, em certas longitudes, a pele se torna um pouco mais escura. Em outras regiões elas não são tão escuras, mas ela já tem uma pigmentação também um pouco mais forte. Tudo questão de adaptação do corpo. Beleza, Cássio? Aleluia. Tem a ver com Gênesis. Princípio. Então, versículo chave, né? Já falei. Divisão e conteúdo do livro. O livro está dividido em 3 partes. A primeira trata do princípio da criação no mundo e da humanidade. A segunda da vida patriarcal. Ele vai tratar das questões dos patriarcas que existiram. E a terceira é a história de José até o fim do livro. Então o livro ele
se divide nessas 3 questões. Ele vai colocar embaixo os primórdios, que é o princípio de tudo, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e aí vai, e a providência manifesta de Deus na descida para o Egito e a preservação do povo nesse período de fome. Primeiros capítulos ele vai falar da questão da criação. Ele vai dizer uma coisa interessante aqui, vai dizer assim: as primeiras palavras do Gênesis, que tratam da cosmogonia, são plenas de solene majestade, sem enfeites e nem fantasias inúteis, impressionam justamente por isso. O texto sagrado não nos faz saber que somente Deus existia naquele tempo, com a sua onipotência e a sua vontade de criar um mundo. Ou seja, ele vai falar da questão não posso dizer essa palavra, eu ia dizer uma palavra errada, ele vai falar autoexistência. Da existência de Deus. Deus não é autoexistente, Deus sempre existiu. É uma questão muito difícil de você explicar, que é a questão da existência de Deus. É muito difícil explicar eternidade a eternidade, que dá a impressão de você limitar tempo. É aquilo que eu digo sempre para vocês. Quando nós vamos tentar explicar Deus, é uma coisa que para nós é extremamente difícil. A criatura não tem capacidade intelectual para explicar o Criador. E isso é fato. Nós temos, quando estudamos teologia, nós temos que ter isso inserido na nossa mente. Deus, para a mente humana, é algo inexplicável. O que nós temos são lampejos de tentar explicar a questão de Deus, mas nunca isso acontecerá com a plena exatidão. Para quem não sabe o que é cosmogonia, cosmogonia é um corpo de doutrinas que se preocupa em explicar a origem do universo, né? É uma área científica aí que se preocupa em tentar explicar a origem do universo, como o universo se formou, como isso aconteceu. Foi o Big Bang? Mas é interessante estudar essa questão, sabe por quê? Vamos explicar os dinossauros, por exemplo. As ossadas deles estão aí, e alguns estudiosos dizem que ele tem milhões e milhões de anos. Segundo alguns estudiosos, a Terra só tem 6.000 anos. Mas eles entram até na teoria da lacuna também. Sim, mas eles não conseguem mensurar a questão da teoria da lacuna e nem a questão dos 4 primeiros dias da criação. Os 4 primeiros dias da criação são 4 dias, de 24 horas. Eu não posso afirmar nem que sim e nem que não. Apesar que somente no 4º dia Deus cria o Cronos, o Sol, a Lua, o que rege as 24 horas do dia. Até então não existia isso. Será que Deus nesses outros dias agia dentro do Kairos? No tempo dele? E se entrar naquela lá de um dia como se fosse 1000 anos? Exato, o Kairos é isso. Pedro vai escrever sobre essa questão, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Na verdade, o que Pedro está querendo dizer é que para Deus não existe espaço de tempo. Né? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Ele, passado, presente e futuro é a mesma coisa, porque Deus ele está na história. Ele simplesmente existe. Ele é eterno, ele está na história. Então, por isso que eu falo, quando ele vai dizer isso, e a gente vai mensurar sempre. Quando a gente analisa pelo Cronos. Quando a maioria das pessoas, quando lê Cronos, um dia de 24 horas. Se for analisar pelo Kairos, não tem como mensurar. Não tem como mensurar. Se o primeiro dia da criação foi dentro do Kairos, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 4.000 anos? E aí? Suponhamos 4.000 anos. Sim, mas eu posso afirmar que é isso? Não, porque para Deus 4.000 anos não é nada. Exato.
E fora também que existe uma outra teoria, que é a teoria da Terra Velha. Já estudaram essa questão? Todo ser foi criado antigo. Adão não nasceu, Deus não criou Adão bebê, Ô velho. criou o homem. É ou não é? Vocês acham que ele criou um bebezinho? Adão, quem que deu uma pra ele? Não tem como. Criou animal velho. Agora vamos dizer, com quantos anos ele criou o animal? Com quantos anos a Terra, eu poderia mensurar que a Terra tinha quando ela foi criada? Isso é uma teoria. Eu não posso dizer que foi assim, ou que é assim. Porque se fosse comprovado não seria teoria. Sim. Então é teoria. Tá bom? São coisas assim que são interessantes de ser estudadas. Pastor, esse tempo aí a Terra, muitos anos, das 24 horas, né? Será que a Terra não foi se meteorizando há muito tempo? Isso assim pode fazer. Então, são questões que a teologia ela não vai conseguir explicar. Exato. São questões que a teologia não vai conseguir explicar. Entendeu? Agora sim, Deus cria os céus e a terra. Do versículo 1 para o versículo 2, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se tornou sem forma e vazia. Eu sei que Deus não faz nada imperfeito. Só que aí eu vou entender que a partir do versículo 2 Deus começa a criar O que não existia. o que não existia. Na primeira, vamos dizer assim, na primeira terra. O que é que existia nessa primeira terra? Então Você está entendendo? Dinossauro pode ter vivido naquela época? Pode. Só que tem outro porém. O livro de Jó fala de dinossauro. E aí? Aí vai. Ele não fala do Leviatã? Que na presença dele. Que alguém até diz que na presença do Senhor até a tristeza só de alegria, e não é na presença do Senhor, é na presença do Leviatã. O medo era tão grande que você ficava diante daquele animal, escapava, aí você ficava alegre, e aí se criou a questão de Deus aí na situação. O livro de Jó fala de dinossauro, e aí? Vocês estão percebendo que não é tão fácil? Eu não entendi. Com certeza. Sim, isso é um perigo muito grande para os pregadores. Eu penso assim, todo bom pregador deveria fazer uma boa pesquisa antes de pregar algo. E se não sabe, se não tem certeza, não fale como se fosse fato concreto. Diga que é uma teoria, como estou fazendo aqui para vocês, porque eu sei que não existe só uma. Tá? Eu tenho uma linha que eu gosto, não vou colocar para vocês a linha que eu gosto, porque eu quero que vocês pesquisem, mas eu tenho uma linha preferencial nisso, dentro dessa questão, mas eu sei que é uma questão simplesmente de teoria. Eu não tenho como provar, não existe como provar a situação, não pregaria jamais como sendo fato, a minha teoria, a linha que eu gosto, teológica. Não, eu tenho que ter esse cuidado. Por quê? Porque o leigo aceitaria com muita facilidade. Vocês que estão estudando teologia, com certeza conseguiriam julgar a questão. Mas o leigo, por exemplo, ele não sabe, ele não conhece, ele engoliria qualquer coisa. É por isso que está cheio de igreja aí enganando as pessoas, porque elas não têm de fato o conhecimento necessário para fazer uma análise crítica da mensagem. E quando eu falo uma análise crítica, não é uma questão de criticar, é uma questão de separar o espinho da carne, ficar com a parte boa da mensagem e tirar tudo aquilo que é ruim, que foi o pregador que inseriu, que foi por uma questão de ignorância, ignorância que eu digo é falta de conhecimento, ou então até mesmo por má intenção, de manipulação de texto da Bíblia Sagrada. Por isso a questão é interessante, por isso a questão do estudo é interessante, por isso a questão da seriedade do pregador, do ensinador, é algo que tem que ser colocado em voga. Por exemplo, quando vocês vão falar dessa questão, é impossível não lembrar da igreja de Bereia. Quem estava pregando era o apóstolo Paulo, o maior teólogo da história depois de Jesus Cristo.
A Bíblia vai dizer que os crentes de Bereia, Paulo pregava, eles iam conferir se o que Paulo pregava estava escrito, se era verdade. Era uma prática que a igreja devia ter hoje, porque o pregador erra, ou por ignorância, ou por má intenção mesmo. Sim, irmão Aparecido? A pregação, a respeito de Zaqueu, o cara pregou lá que a figueira de Zaqueu tinha espinho. Aí eu cheguei em casa e falei, peraí. Zaqueu estava subindo na coisa, os espinhos, pegando com Zaqueu. Eu cheguei em casa e falei, A figueira brava. a figueira brava, não tem isso não. Não tem como. Não, é o que eu falo. Nada que uma simples pesquisa não te orientasse bem. Não vai ter problema se ela tiver espinho ou se ela não tem espinho. Só que eu não posso criar uma dificuldade para Zaqueu que não existia. Porque eu posso criar uma doutrina em cima disso. Eu posso criar uma situação em cima disso. Mas dentro do Gênesis aí, dá para fazer uma interpretação alegórica? Dá. Pior que dá. Sério? Pior que dá. Sério, dá para fazer. Se você estiver mal intencionado, dá. Justamente pela questão do povo ser leigo. Da lacuna, o senhor fala? Não, do Gênesis Não, em si. do livro do Gênesis em si, no todo. Você consegue manipular isso. Com má intenção você consegue. Não é o caso, né? Não é o caso. É por isso que vocês estão estudando. Sim, Cristiano. Onde está escrito? Exato, onde está escrito isso? E afirmando ali, contando glória a Deus, aleluia, e falando que Deus vai ser amigo, via Moisés se esquivando para não ir. Então, quer dizer, são eu, se não prestar atenção. Você vê como é que. Então, e o povo o quê? O povo dando glória a Deus. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento. Mas vamos lá. Ó, na página de número 32. Bem no final ele vai dizer assim: segundo muitos comentaristas, os 6 dias da criação não se referem ao dia de 24 horas, mas sim etapas sucessivas da duração variável. Está vendo? Até entre os teólogos existe essa questão. Segunda parte. A segunda parte do livro de Gênesis, ela vai narrar a história dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Essa história demonstra a existência da ideia monoteísta. Por quê? Porque o monoteísmo surgiu da geração patriarcal, adorar um só Deus e ter um só Senhor. A terceira etapa é a parte dedicada principalmente à história. É a história de José, que atinge a sua dramaticidade elevada e humana no relato do encontro de José com seus irmãos. Ou seja, a partir da questão patriarcal, aí nós entramos com a história de José e aí finaliza o livro de Gênesis. Alguma dúvida no livro de Gênesis? Não. Tranquilo? Eu vou falar mais 15 minutinhos, tá bom? Porque eu tenho que ir para Mirandópolis ainda hoje. A gente já em casa tomar banho correndo e ir para Mirandópolis hoje ainda, e tem congresso também no Jardim Europa, tá? Mas eu vou ficar devendo para vocês 1 hora e 15 minutos. Nós vamos compensar É 2 horas, porque na outra essa hora e 15 minutos aí. Não, 2 horas, porque na outra o senhor também deveu mais dinheiro. Sábado passado nós saímos cedo também. Sábado passado o senhor está devendo 2 horas. Estou devendo 2 horas? Não, pastor, mas Tá eu vou bom. compensar. Então vamos lá. Livro do Êxodo. O livro do Êxodo tem 40 capítulos e 1213 versículos. O Shemot, livro dos nomes. O nome mais completo desse livro seria o Elet Shemot, devido à sua primeira frase. Esses são os nomes. Na Septuaginta ele vai ter o nome grego, que é o livro Êxodo. O título Êxodo. Não é saída? Hã? Não é saída? Por que Saída. Por que tem o significado de esses são os nomes? Porque é a primeira frase do livro.
Tá? Aí a nomenclatura hebraica. Aí Dentro parte de do lado hebreu lá. não da nossa Septuaginta, não da nossa Vulgata Latina, que vai ser êxodo, que quer dizer saída, né? Que vai falar da questão da peregrinação do povo de Israel, né? E aí nós vamos ver várias questões envolvendo dentro disso, porque ele vai envolver agora partes religiosas do culto judaico, como Páscoa, com a festa dos pães sem fermento, como a apresentação dos primogênitos também, na questão da circuncisão. Aí. Objeção, algumas objeções da alta crítica aí que nós já colocamos, e eles vão dizer que o problema aqui é que a escrita, a forma literária da escrita do livro do Êxodo, ela data aproximadamente da época do rei Salomão. Muito tempo depois. Mas é aquilo que eu já expliquei anteriormente, eu não vou ficar batendo nessa mesma tecla outra vez, tá bom? Existem detalhes muito específicos de quem viveu naquela região, e alguém que não viveu e muito tempo depois não teria capacidade de descrever alguns detalhes até da geografia do local da peregrinação, estando não tendo participado diretamente do fato. Então não tem como muitas vezes você criticar essa questão da autoria de Moisés. Data e composição do livro, mais ou menos essas datas são sempre aproximadas, tá bom? Elas não são exatas. 1445 antes de Cristo. O período histórico coberto pelo livro vai desde o nascimento de Moisés, tá certo? Quando Moisés nasce, até o começo da jornada dos israelitas no Monte Sinai. Então o período que compreende a história desse livro seria mais ou menos de 1526 até 1445. Versículo chave: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse é o versículo chave. E o tema principal do livro é libertação pelo sangue. Esse livro, ele pode ser dividido em duas partes. O livro de Êxodo ele pode ser dividido em duas partes. Primeiro, a parte histórica, e a segunda, a parte legislativa. A história, ou a parte histórica, ela é tratada da vida dos filhos de Israel no Egito, infância, vocação, missão de Moisés, da libertação do povo, sua peregrinação, passagem pelo deserto, a construção do tabernáculo. E a parte legislativa contém uma série de ordens civis ou leis civis, morais, religiosas, principalmente aquilo que nós chamamos de decálogo. Alguém sabe o que é decálogo? Não sabe? O decálogo nada mais é que os 10 mandamentos, conhecido como decálogo. Conclusão: o livro de Êxodo ele é anterior à monarquia, tá? Não existiam reis na época, por isso aquele anacronismo. Lembra daquele anacronismo que teve lá? Eles mencionou o rei, mas não existia. Então por isso aquela questão do anacronismo, provavelmente um erro de algum copista, e aí vai. Então no livro do Êxodo não existiu. Do ponto de vista literário, a parte mais que se destaca é o Cântico de Moisés, Isbirat Hayam, o Cântico do Mar, escrito em versos conforme as normas da poesia daquele tempo. Veja que a crítica literária não tem como contestar a linguagem usada na questão poética, ela é semelhante à linguagem usada na época. Ele vai dizer isso porque é aquele texto hebraico de Moisés, quando eles atravessam o mar Vermelho, né? E aí tem toda aquela questão daquela
festança de Miriam e tudo mais. O livro do Êxodo, ele é um livro extremamente simplório no bom sentido da palavra. Não me julguem pela palavra simplório, mas ele é mais fácil de ser entendido. Por quê? Porque ele é praticamente um livro histórico. Ele é praticamente um livro histórico. Ele vai contar a história do nascimento, ele vai contar a história do crescimento, do desenvolvimento intelectual de Moisés. Ele vai contar todo aquele período de aproximadamente 430 anos de escravidão do povo de Israel dentro do Egito, até a sua saída, com aqueles fatos extraordinários realizados por Deus, né? E aí, envolvendo tudo isso, a questão da chamada de Moisés, que é algo extremamente interessante de se estudar. Quem foi ontem para abrir as novas? Ninguém. Rapaz, vocês perderam uma aula sobre Moisés. O pregador, ele deu uma aula sobre a questão de Moisés, sobre a questão da sarça que ardia, e ele falou uma coisa bastante interessante que às vezes a gente passa por cima. A sarça pegar fogo é algo extremamente comum, viu? Para quem não sabe, sarça pega fogo. Ela produz um óleo pelo calor da região. A sarça normalmente pega fogo. Qual era o fato extraordinário? O fato que o fogo não consumia a sarça. O fato é que a sarça, ela se queimava, mas ela não se consumia. Esse foi o fato extraordinário. Não ela pegar fogo, era comum, mas ela não ter se consumido foi a questão extraordinária, né? E depois a voz de Deus emanando daquele ambiente e daquele local. Então o livro do Êxodo vai contar essa questão, né? As 10 pragas e tudo mais. Sim? Não entendi. É interessante esse fato. Então, agora você vê como nós imaginamos Deus. Deixou Moisés preto, velho. Imaginamos Deus. Porque esse texto que você está citando, ele está dizendo o seguinte: Moisés pediu para ver a glória de Deus. Não era isso? Moisés pediu: Deus, me mostra a tua glória. Aí Deus fala: Moisés, você não pode ver minha glória. Quem vê o meu rosto morre. Mas Moisés não pediu para ver o rosto de Deus, pediu para ver a glória. Será que a glória de Deus estava no seu rosto? Não. Ele é. Deus é um Deus de glória, todo ele. Então ele viu. E aí ele se coloca na fenda na brecha de uma montanha. Deus coloca a mão e Moisés vê Deus de costas. Agora imagina, irmãos, vamos analisar isso aí de uma forma teológica. Vamos analisar isso de uma forma teológica? A escrita, a forma literária, ela é uma forma que nós não conseguimos uma explicação. Por quê? Vamos analisar teologicamente Deus. Deus tem costas? Deus tem mão? E aí? Eu não posso dizer que ele tem, porque ninguém viu Deus ainda. Alguém viu Deus aqui? E a Bíblia diz que Deus é Espírito. Então, quando Moisés usa essa figura de linguagem, nós chamamos isso de antropomorfismo. É dar características humanas a um ser divino. Isso. É uma forma literária que ele escreveu para que se entendesse aquele momento. Como o próprio Jesus, ele usa uma linguagem zoomórfica também, quando ele diz: quantas vezes quis eu te ajuntar debaixo das minhas asas, como ajunta a galinha os seus pintainhos. Deus tem asa? Pastor, Então vamos entender
que é uma forma antropomórfica de tentar explicar o momento. É a mesma linguagem usada por João quando ele descreve a Nova Jerusalém no Apocalipse. Ele diz que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, algumas coisas são de cristal. Mas será que existe esse material no céu? Ou será que ele fez uma analogia por aquilo que ele conhecia? Ô pastor, Está vendo como é difícil a linguagem? A eu questão? falei nesse caso aí, falando dentro desse contexto aí que o senhor está falando que Deus é espírito e tal, se Deus tem gosta, não tem. O Gênesis lá diz que a gente foi criado em imagem e semelhança dele. Moral. Moral? Então não é físico. Não é qualidades físicas. Vocês estão vendo como é que é a questão é difícil? Porque quando. Agora veja bem. Deus não. Ele é espírito, nós somos carne. Não é uma questão de característica física. Deus nos cria semelhante a Ele em questões de não ter pecado, de ter Questão de caráter, moral, emocionais. Não é uma questão simplesmente, simbolicamente física. Então, no caso, se Adão não tivesse caído, a moral dele ele não envelhecia, no caso. Não. teria. Então, Isso são consequências do pecado. Aí, pelo pecado, aí por isso Veio tudo isso. que ele fala que nós somos semelhantes a ele. Isso. Maravilha. Vamos lá. O senhor falou da mão de Deus. A Vai Bíblia. lá. Vamos fazer comparações comparando, né? Isso. Fazendo uma análise comparativa com aquilo que ele conhecia.